CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, estamos aqui do Centro Espírita Altivo Panfiro, estudando e transmitindo os nossos estudos. E realizaremos o estudo do livro A Gênese. Iniciamos semana passada e daremos continuidade hoje. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece para iniciarmos os nossos estudos. Estamos no capítulo 1, no item 3. Capítulo 27. Pedi e obtereis. O item 1. As qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que o pensais. Mateus 6, item 5 a 8. Jesus, mais uma vez te buscamos para encontrarmos em Ti a segurança que necessitamos e para desenvolver os estudos desta manhã. Permita a presença amiga dos nossos benfeitores, dos dirigentes da nossa casa, do altivo com a coluna de espíritos que nos sustentam neste trabalho de estudos. Pedimos ao nosso patrono, o professor José Jorge, que nos ajude na compreensão desse texto. Que seja então em nome do amor, em nome do nosso amor, que seja em nome de Deus acima de tudo e em teu nome, Jesus, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, o patrono do nosso estudo do livro A Gênese e do livro do Céu e Inferno é o professor José Jorge, tá? Dos dois livros, A Gênese, viu, professor? A Gênese e o Céu e Inferno. O senhor não bota Allan Kardec por quê? Allan Kardec é o codificador de tudo, né? Ele está sempre presente, ele tem que estar sempre. Então vamos lá. A gente começou o livro semana passada e chegamos no capítulo 1, que são os fundamentos da revelação espírita. Então nós lemos o número 1, que ele fez várias perguntas, e depois dessas perguntas, ele vem explicando cada uma delas. Eu vou voltar no número 1, para a gente se situar e tocar o estudo. Então ele diz aqui, ó, número 1, podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? Uma coisa autêntica, que você autentica, o que significa isso?
você confirma, você valida. Então, onde é que está essa autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, quer dizer, ela é, em todos os pontos, o resultado de um ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou passível de modificações? Trazendo aos homens toda a verdade, a revelação não teria o efeito de impedi-los do uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho de pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Pergunta boa essa, né? Qual é a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo que já se conhece? Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que é indispensável para conduzir-se nesta vida? Essas são as questões sobre as quais devemos nos deter. Então, cada pergunta dessa, o Kardec vai responder nos itens subsequentes. Então, a primeira pergunta que ele fez ali, podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Aí no item 2 ele vai definir o que significa revelação, revelar. Semana passada até a gente disse aqui, no nosso tempo, a gente tinha uma maquininha, né, pequenininha, que a gente tirava o filme, era o rolo, depois a gente levava lá eu tinha uma Kodak, né, pequenininha. Eu tenho foto da minha Kodak aqui, dos meus filhos, da minha esposa. E tinha que ir lá para revelar. O que é revelar? Ia mostrar o que estava ali, o que saiu na foto. Você ia descobrir. Revelar, tirar o véu, descobrir. Isso que significa revelar. Então está aqui. Revelar, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente levantar o véu. E figuradamente descobrir. Tornar conhecida alguma coisa secreta ou desconhecida. Essa palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada, que é divulgada, a qualquer ideia nova que nos põe a par do que não sabíamos. Então a doutrina espírita é uma revelação. Os espíritos nos revelam, nos mostram coisas que a gente não sabia. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações. A gente estudou isso semana passada, né? Sim. Então, por exemplo, Alexandre Fleming, ele descobriu a penicilina. Ele descobriu, tirou o véu, ele revelou, ele mostrou, ele descobriu. Algo que nós não conhecíamos. Antes da penicilina, se vivia até 30, 40 anos. Depois da penicilina, a gente vive 80, tranquilo, né? Como hoje. E por aí vai. Podendo-se assim dizer que há para nós uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecia. A geologia, a formação da Terra. A química, a lei de afinidade. A fisiologia, as funções do organismo, e etc. Nicolau Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, entre outros, foram reveladores. E nós vimos semana passada cada um desses, né, que descobriu. Teve umas coisas interessantes que eu não sabia. Aprendi aqui no número 1. Número 1, introdução não, fundamentos da revelação espírita, item 1. Ah, tá. O Galileu, a gente sabe que ele desenvolveu o telescópio, né? Galileu. Vocês sabiam que foi ele também que descobriu o microscópio? Está aqui, ó. O matemático, Galileu era matemático, físico, astrônomo italiano. Foram inúmeras as suas descobertas e invenções, entre elas o termômetro. Sabia que foi Galileu que descobriu o termômetro? O termômetro, a balança hidrostática, o microscópio. Então ele revelou o infinitamente pequeno, né?
Em 1609, eu não sabia disso. A luneta, ele ratificou a teoria de Nicolau Copérnico, que a Terra não era o centro do universo. Nicolau Copérnico trouxe isso. Galileu, com o telescópio, a luneta, falou assim, ó, ele estava certo, hein? Isso aí. Aí o que a igreja fez? Ou você desmente isso, ou você vai ser queimado na fogueira. Então está aqui, ó. Que traz no seu nome, por meio da qual descobriu as oscilações aparentes da Lua. Pô, que cabeça, é um gênio, né? Daqui ele descobriu as oscilações aparentes da Lua. É cada uma, né? É cada inteligência. Aí por aí vai, ele foi, não vou me ater aqui, né, nesses não. Então ele vai falar aqui, vocês leiam em casa sobre Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Laplace, Lavoisier. Lavoisier foi um criador da química moderna, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, e não só na química, ó, vamos ver aqui Lavoisier. A ele se deve a nomenclatura química, o conhecimento da composição do ar, a descoberta do papel do oxigênio, a composição do ar. Foi o Lavoisier que descobriu, vocês sabiam? O ar tem oxigênio, tem carbono, tem hidrogênio. Que cabeça é essa? Onde é que ele estava com a cabeça para descobrir isso, né? Homem de gênio, né? Homem de gênio, vem para isso. Ele descobriu a composição do ar e o papel do oxigênio. Na física, efetuou as primeiras medições calorimétricas. Eu não sei nem o que é isso, mas ele descobriu, viu? Fez parte da temperatura. Fez parte da comissão encarregada de estabelecer o sistema métrico. O sistema métrico que a gente tem hoje. Lavoisier morreu guilhotinado. Ainda foi guilhotinado, porque descobriu isso tudo, né? Interessante. Então vamos lá. Vimos... vem trazer progresso para a humanidade. Quando se diz que o mundo está cada vez pior, é exatamente o contrário. Você vê, baixa através do estudo, e você vê que vai evoluindo, como Albert Einstein. O progresso o progresso intelectual é notório. O progresso moral que é mais lento, mas mesmo assim está bem avançado. Bem avançado. Então esses homens vieram trazer progresso no campo da ciência para a Terra. A doutrina espírita vem trazer progresso no campo moral. Então, número 2. Qual era a pergunta número 2 que ele fez lá? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que baseia a sua autenticidade? O caráter, número 3, ele responde aqui. O caráter essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, consequentemente, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos não é revelação. Se ela for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como o resultado de uma concepção humana. Então, o básico do caráter de qualquer revelação é a verdade. Tem que ser a verdade. Então a doutrina espírita tem o caráter da revelação. Então ninguém morre. Ninguém morre. A alma é imortal. Mantém a sua individualidade após a morte. Isso é uma verdade. 4.
Qual o papel do professor diante dos seus alunos, senão de um revelador? O professor ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada um a sua cota de observações, da qual se aproveitam os que vêm depois dele. O ensino é, portanto, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem e outros que as ignoram e que sem isso as teriam ignorado sempre. O que ele está dizendo aqui? Que o professor ensina, revela o que as pessoas sozinhas não conseguiriam descobrir. Por exemplo, a gente viu aqui um Laplace, um Isaac Newton, um Lavoisier, o Galileu Galilei com as suas descobertas. E a ciência é o conjunto dessas descobertas. Cada um vem, traz a sua cota e a gente aprende com eles. Alguém estuda isso e passa o ensinamento para a gente. E olha o legado que eles deixaram. A gente não vive mais sem um antibiótico, mas o primeiro antibiótico foi a penicilina. Dali, ó, o homem manda uma espaçonave, a Lua já está manjada, né? Está mandando a Júpiter, mandando perto do Sol, a Marte. Quem começou tudo? Foi Santos Dumont, o precursor de tudo isso. Olha aí. Começou lá com o lançamento do 14 bis, o voo do 14 bis. O mais pesado do que o ar. Olha aí, hoje a gente está mandando uma sonda a Marte. E por aí vai. O Galileu desenvolveu uma luneta. Olha o Hubble aí. Estão mandando um telescópio novo aí agora, né? Mandou ontem. Foi ontem que lançaram. O telescópio não é mais daqui que ele fica parado, ele fica girando na órbita da Terra, fotografando o universo, filmando o universo, e alguém aqui está vendo. Quem foi o precursor de tudo isso? É lá Galileu. Quantas doenças, a própria fissura do átomo, que já foi a menor partícula da matéria num determinado nível evolutivo da sociedade, hoje a gente sabe que não é mais, vem se subdividindo o átomo, avançando aí a física, para chegar até na matéria que a gente estuda aqui, a matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Começou lá, com o microscópio, desenvolvendo o microscópio lá com Galileu. As doenças que a gente hoje descobre com a análise. Então tem microscópios hoje avançadíssimos, eletrônicos, né, que multiplica muitas vezes para se descobrir, para se fazer determinadas análises. Olha o legado que ele deixou lá. Então a gente está vendo o legado, vamos trazer para a doutrina espírita, que esses espíritos trouxeram. Esse conjunto de informações reveladas pelos espíritos para o progresso da humanidade. Esses trouxeram progresso. A doutrina espírita também, cada um no seu campo. No campo da filosofia, no campo da arte, no campo da música. Da arte, tudinho está englobado tudo isso. Então você vê grandes compositores, Beethoven, Chopin, Mozart, uma porção deles, um Aleijadinho, e tantos outros pintores, e por aí vai. No campo da filosofia, no campo da arte, no campo da ciência, no campo da religião. No campo da religião. Vem Moisés, vem Jesus, vem a doutrina espírita para levar progresso para a humanidade, que é o objetivo, com essas revelações. É. Isso. Todo esse trabalho de estudo É. de satélites que veio fazer mapear, né? Hoje a gente tem uma aviação toda. Uma pena. Isso. Com o lançamento da
Acho que foi Apolo 1, a Lua. 5. O professor, número 5, porém, ensina apenas o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É um revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se propaga. Que seria da humanidade sem a revelação dos gênios que aparece de tempos em tempos? Ó. O que seria da humanidade se não fosse esses gênios? O que seria da humanidade se não fosse Alexandre Fleming? Se não fosse Santos Dumont? Se não fosse Allan Kardec? Mas quem são esses gênios? Por que eles são gênios? Por que ele é gênio e eu sou esse cabeçudo aqui? De onde eles vêm? O que é feito deles? Como você viu lá, ali está escrito do Isaac Newton, desenvolveu a lei da relatividade com uma maçã que caiu na cabeça dele. Quantas maçãs caíram? Quantos homens viram maçã caindo, ou viram uma manga cair, ou viram uma fruta qualquer? O gênio parou e pensou: opa, por que ela caiu e ela não subiu? Por que essa velocidade que ela bateu aqui? Descobriu, desenvolveu a lei da relatividade. Hoje em dia, hoje, dia 24 de janeiro de 2022. Estou atrasado. Isso é para vocês acordarem. 25 de janeiro de 2022, tem gente adulta, não vou dizer os jovens não, que isso é normal, brincando com um copo. Fazendo pergunta para o copo. Meu namorado gosta de mim? Ele vai responder sim ou não. O gênio, o Kardec, trouxe toda uma filosofia. Ainda hoje se pergunta para o copo, é o copo que responde. Se brincava disso nos salões, foi uma febre, foi uma invasão ao gênio. Opa, o copo não tem cérebro. O óbvio para a gente, depois que o Colombo botou ovo em pé, todo mundo coloca. O óbvio, ele não tem cérebro. O que está por trás disso? Se ele só balançasse para lá e para cá, o magnetismo explicaria, mas está dando resposta. O gênio que faz. O que ninguém via, ele viu. O que ainda hoje, alguns incautos, isso aqui abre brecha para obsessão, não vê, ainda hoje não enxerga. E Kardec trouxe toda uma filosofia, uma doutrina em cima disso. O outro de uma maçã que cai na cabeça dele. Se fosse na minha cabeça, porra, logo na minha, vou sair daqui, né? Não, ele raciocinou. E continua aqui. Então o professor é um revelador de segunda ordem. Esse é de primeira, ele descobriu. Mas ninguém descobre aquilo que não existe. Tem coisas ainda a serem descobertas. Tem, por exemplo, um remédio que vai curar o Covid-19, o câncer. Se você pegar essa aqui e beber, vai melhorar? Tem. O homem que não descobriu ainda. Descobriu. Tem um remédio para AIDS, não é esse coquetel que acaba arrebentando também com uma pessoa. Você vai tomar só uma vez e vai ficar curado? Tem. O homem não descobriu. Não chegou o momento dele descobrir, porque existe. O Criador é Deus, o homem não cria nada. Mas quem são esses gênios? Por que são gênios? De onde vêm? O que é de fato? O que é feito deles? Observemos que na sua maioria trazem ao nascer
faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que desenvolvem com pouco esforço. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem, morrem como nós. Portanto, onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Pode-se dizer, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. Então, quem são esses gênios? Vamos raciocinando com ele. A natureza fez assim, foi por acaso? Aí ele comparou. Então não seria mais do que um legume que nasceu melhor do que o outro. Poderia ter sido você o gênio, poderia ter sido eu, mas foi ele. Será que é isso? Então, um legume, como ele disse aqui, não teria mais mérito por ser maior e mais saboroso do que o outro. Pode-se dizer, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida do que a do comum dos homens? Como dizem, com a unicidade das existências, o Newton, Deus favoreceu ele, com a inteligência. O Galileu foi favorecido, Deus quis. Pô, Deus quis Galileu e me quis burrão? Deus quis Jesus e quis a gente pecador? Como diz alguns? Esta suposição é igualmente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. Ou Deus existe, ou ele não existe. Mas então quem criou o universo? Quem criou tudo que o homem não pode criar? Então tem que ter um Criador. Se tem um Criador, ou ele é bom, ou ele não é. Ou ele é parcial, prefere um em detrimento de outro. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. Não tem como se entender justiça divina sem entender e compreender reencarnação. Não tem como. Senão Deus privilegiou alguns em detrimento de outros. Faz um rico, bonito, cheio de saúde, inteligente, tudo sendo favorecido a ele, e torce para o Vasco da Gama. Faz o outro pobre, aleijado, doente, sofrendo preconceitos, e flamenguista aí, como nosso amigo aí. Onde é justiça? Só se compreender e entender a reencarnação. Sem reencarnação não dá para entender nada. Não dá para compreender nada. Por isso que reencarnação a gente precisa compreender, estudar para entender, não é para acreditar. Sem ela não tem explicação para muita coisa. Não tem explicação para entender a história da humanidade. Sem reencarnação, então Deus preferiu criar um homem primitivo. Aqueles macacoides lá de trás deram azar. Eu dei sorte. Nós demos sorte. Eles deram azar. Mas daqui a 10 mil anos, quem nascer aqui tem muito mais sorte do que a gente. Eles vão dizer assim, e aqueles lá de trás tiveram azar. Mas se você compreender que você é o mesmo espírito desde o mundo primitivo até hoje, e um dia vai alcançar as conquistas que Jesus alcançou, porque ele também passou por tudo isso, fica mais lógico, mais justo, mais coerente, conforme a justiça de Deus, não é? É isso que ele está dizendo. Aí continua. O gênio é um espírito que viveu mais tempo e que, por conseguinte, adquiriu maiores conhecimentos e progrediu mais do que estão os menos adiantados. Agora sim dá para entender, na realidade. Fala no microfone aí. Eu estava tentando buscar realmente uma explicação, né, antes de você mencionar, porque entenderíamos que seria um privilégio, né,
A explicação é de Kardec. Vamos lá, aquela brincadeira. Quanto tempo tem o tempo? Quanto tempo tem o tempo? Vocês nunca ouviram isso, essa pergunta? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Essa é a resposta. Então vamos lá. A Terra foi criada num delta T qualquer. Eu sempre fui bom aluno de matemática e de física, viu? Sempre fui. Sempre tive muita facilidade. Então ainda me lembro de muita coisa. Mas vamos lá. Delta T é uma variação de tempo. A Terra, o planeta Terra foi criado aqui. Vamos supor, imaginar quando a Terra foi criada. Alguns milhões de anos atrás, a Terra foi criada. E antes da Terra, quanto tempo? Para onde vai o tempo? Aonde tudo começou? Aonde o universo foi, quando o universo foi criado? E antes do universo ser criado? Quem nasceu de primeiro, o ovo ou a galinha? Você está vendo como você se perde no tempo? O tempo não existe. Nós fomos criados, já sabemos, somos espíritos imortais. A Terra está aqui, viemos habitar a Terra, fomos criados mais aqui na frente. Num tempo qualquer, num delta T qualquer. Há 10 mil anos atrás, como falava o... Como é o nome dele? Raul Seixas. Vamos supor que o Raul Seixas esteja com razão. Nascemos há 10 mil anos atrás. Está aqui. E há 20 mil anos atrás? E há 100 mil anos atrás? E há 200 trilhões elevado à quinta potência de quintilhões de bilhões de séculos, de milênios atrás? A gente fica doido, né, com isso. A gente fica doido atrás. Então, quando você pega um Jesus, um espírito como esse, se você nasceu aqui, Jesus nasceu aqui. Ele é mais antigo, tem mais experiência, ele aprendeu. Ele é o governador do planeta Terra. Ele é o governador do planeta Terra, né? Como diz o Emmanuel. Jesus nasceu aqui, mas o tempo continua. Tem espírito ainda antes de Jesus? Não, porque ela vai levar meu relógio. Vou trazer meu relógio para cá. Vocês estão vendo? E quantos espíritos com a elevação do Cristo, ou mais elevado ainda do que Jesus, você não tem por aí. E já chegou à pureza, né? A pureza é o estado máximo. Quantos? E a Terra? Quantos planetas criados antes? Então esses espíritos, o que acontece? Eles vêm e trazem a experiência deles para a evolução daquele grupo, daquela família que está ali na Terra. E traz. Está na hora de dar uma vida melhor para eles, vamos ensinar eles como é que um remédio, o antibiótico, vamos ensiná-los o amor, está na hora de aprender amor, sair do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Foi Jesus que dividiu, que trouxe. Vamos ensinar a voar, vamos encurtar as distâncias, vai ser importante. E aí sim vem. Hora e meia, volta e meia. Vai chegar uma hora que aqui na Terra, e vai chegar, está chegando, que Deus, né? Vamos colocar Deus, vai dizer assim, está na hora do planeta dar um salto no campo moral. Então vamos mandar uma doutrina para lá que ela satisfaça todas as religiões, porque a questão moral está dentro de toda e qualquer religião. Qualquer religião podia estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. A igreja, qualquer igreja, fala de amor, de perdão, de justiça, benevolência, tudo ligado ao amor. Vamos mandar um código universal e depois a gente vai fazer assim, vai reencarnar um monte de espírito que vai levar essa evolução moral, um monte. Imagine um monte de Chico nascendo, um monte de Dr. Bezerra nascendo, porque o Dr. Bezerra, ele é o Dr. Bezerra, mas igual a ele tem muito espírito, superior a ele tem muitos espíritos, Jesus é superior a ele. Então vamos trazer lá do planeta X, Z, D, um grupo grande que vai se espalhar
na Terra e levar o progresso moral, ensinar com seus exemplos, mostrar, para eles entenderem de uma vez por todas que a morte não existe e o objetivo da vida é a perfeição. Veio Kardec, veio um grupo de espíritos, virão mais. Existirá algum momento da vida que nós não teremos mais a doença? Sim, a pergunta da nossa irmã é: chegará um momento da vida que não teremos mais doença? Sim. Em mundos mais elevados não existe doença, não existe ambição, não existe guerra, todo mundo vive em paz. Sim, a doença faz parte, por causa da nossa mente. Então você precisa da barata ainda. Será que lá em Júpiter tem barata? Você precisa do rato ainda, tem aqui, porque tem a gente aqui, porque a gente pensa, sente, faz coisas que é necessário ainda a barata. Não é mais necessário como é que é o nome daqueles bichos? Um dinossauro. O dinossauro não tem como. Larga um dinossauro aí na rua. Não tem como, ou ele ou a gente, né? Vai comer todo mundo. O dinossauro tinha carnívoro e tinha herbívoro, né? Um carnívoro, cheio de larga aí. Imagine um monte de dinossauro aí nascendo. Não tem mais como. Mas o rato, a barata ainda tem. Então vai chegar um dia que não vai ter mais doença. Estamos longe. Isso só depende de nós. Eu não preciso nem ficar na Terra para esperar esse dia. Eu posso ir para um mundo melhor. Só depende de mim. Só depende das minhas escolhas, da minha vontade de crescer. Aí ele continua aqui. Vamos lá. Aí é só a reencarnação explica tudo isso, né? Encarnando traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, sem ter necessidade de aprender, é chamado de gênio. Mas o seu saber é o fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele reencarna, seja para fazer o que os outros aproveitem, o que sabe, seja para alcançar mais conhecimentos. Se o Silvio Santos morrer agora, está velhinho, daqui a pouco ele morre, ele reencarnar lá no Polo Norte, ele vai vender picolé lá e vai ter sucesso. É ou não é? Porque ele sabe. É uma experiência dele, ele é danado, é ou não é? Então naquele campo ali, da comunicação, ele é um gênio. Morreu, nasceu lá no Polo Norte, ele vai ter ideia lá e vai se dar bem. É isso, traz o conhecimento. Traz o conhecimento adquirido, traz nele, está na bagagem, como nós trazemos em nós. Eu disse, tinha muita facilidade de matemática, de física na escola, muita. Eu olhava aquilo, eu gostava tanto, que tanto no primário, eu lembro do primário, a professora do primário pedia para eu corrigir a prova dos alunos, eu corrigia a prova. No ginásio, depois no Tom Braga, o professor no sábado ele não gostava de ir, tinha aula até sábado, a aula era de segunda a sábado, sábado eu que dava aula, eu gostava, eu era aluno. Agora, de onde vem essa facilidade? Vinha facilidade. Você traz isso com você. Então, continua aqui. Os homens, sem sombra de dúvida, progridem por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues às suas próprias forças, esse processo é muito lento, se não forem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens geniais e surgiram em diversas épocas para dar-lhes impulsos e tirá-los da inércia. O progresso dá-se por si próprio, mas ele é lento, ele seria lento demais. Aí vem homens mais adiantados
para auxiliar esse progresso, assim como o professor faz conosco. Ele nos ensina, ele acelera o nosso aprendizado, o nosso progresso intelectual. Então esses gênios vêm para isso, para acelerar o progresso em vários campos da sociedade. Então para a gente não perder a esperança, é isso que vai acontecer. Virão homens de bondade, homens bons, homens com adiantamento, uma superioridade moral que alavancará o progresso moral da humanidade. E como está aqui no Livro dos Espíritos, que nós estudamos mais cedo, há uma questão, e tem também no Evangelho, o objetivo da doutrina espírita, que é alavancar o progresso moral da humanidade. Nós estamos na vanguarda de um pensamento. Estamos na vanguarda. Daqui a pouco isso aí vai vir um monte de gente, mas é isso mesmo, esses vão pegar fácil. Imagine o Chico reencarnando. Quando ouvir de doutrina espírita, ele, é isso, vamos embora. Então um monte de espírito, com a elevação dele, com a bondade que ele tem, com a vontade de levar à frente, vamos trazer o progresso moral. Jesus podia falar de física quântica? Ele podia falar de biologia, mas agora ia adiantar ele falar de biologia, de física quântica, de química, de matemática? Ele veio falar de amor. Ele falou, não, vou lá para falar de amor, vou levar esse sentimento. E aí, como espírito superior, já sabia, vou jogar ali a semente e vamos deixar a semente brotar, crescer na face da terra inteira. Aí tem 2000 anos. Ele já está na hora de jogar um adubozinho nessa semente. Bum! Vem a doutrina espírita. Daqui não sei quanto tempo, uns 500, 600 anos, virão outras informações. Primeiro tem que digerir isso e entender que somos espíritos. Tudo bem até aí? Question? No question? Dizem que a Gênesis é muito difícil. É difícil isso? Não, que é nada. Hã? Interessante, profunda. Está vendo como doutrina espírita é para quem gosta de pensar? Aí ele continua, número 6. Number 6. Gostaram do meu inglês? Desde que se admite a solicitude de Deus com as suas criaturas, o que é a solicitude de Deus? O que é uma pessoa solícita? Alguém que está sempre ali para ajudar, né? Sempre presente. Está sempre do seu lado, está sempre contigo. Desde que se admite a solicitude de Deus com as suas criaturas, por que não se admitiria que espíritos capazes, por sua energia e superioridade dos seus conhecimentos, de fazerem a humanidade avançar, encarnem pela vontade de Deus com o fim de estimular o progresso em um determinado sentido? Aí, Carlos, por quê? Se Deus é solícito, por que ele não permitiria isso? Por que não se admitiria que eles recebessem uma missão como a que um embaixador recebe do seu governante? O embaixador representa o governo daquele país, do país dele. Esses são embaixadores do Cristo. Aí você vê um Divaldo, você vê um Chico, você vê Dama Ivone, você vê. Este é o papel dos grandes gênios. O que eles vêm fazer é senão ensinar aos homens verdades que esses ignoram. E ainda ignorariam por muito tempo, a fim de lhes dar um ponto de apoio com a ajuda da qual eles poderão elevar-se mais rapidamente. Se não fosse eles, nós ignoraríamos essas coisas por muito tempo. Por muito tempo. Esses gênios vêm para isso, porque ele já tem a experiência, ele tem a bagagem. Imagina vocês, a gente vai imaginando, imagine a música lá dos Beatles. Você
nascendo, reencarnando agora, lá numa tribo, no Xingu, uma tribo bem atrasada lá do Xingu. Tem tribo lá que está bem moderninha. Uma tribo daquela. Você vai levar sua bagagem de conhecimento. Você vai ter ideias que aqueles espíritos mais simples não teriam. Vai ter. Olha só, a luz, isso aqui é um benefício, né? Que não tem como a energia elétrica, você tem a luz que ilumina a noite, você liga um aparelho que te deixa numa temperatura agradável. Como que essa luz chega aqui, né? Como? Perguntar muita coisa a gente não vai saber, né? Como é que ela vem através dos fios, né? Chega até aqui, como é que ela acende, como é que acende isso aqui? Alguém descobriu a lâmpada. Quem foi que descobriu a lâmpada, a luz? Foi Voltaire? Ou Thomas Edison? Voltaire foi um filósofo. Thomas Edison. Olha o gênio. Quantas lâmpadas tem aí? Fio incandescente foi Thomas Edison. Então, olha só. Imagina lá a tribo, não tem luz, não tem nada. Se você for voltando, você vai chegar numa usina. Como que você vai fazer uma usina? Alguém começou isso do nada. Alguém começou, alguém desenvolveu. Olha o gênio. Olha o gênio. Então você vai nascer lá na tribo. Você não vai saber desenvolver uma usina. Mas você tem muita bagagem que eles não têm. E que você vai levar adiantamento àquele grupo. Adianta. Aí vamos dizer assim, pô, mas que menino inteligente. Esse curumim é muito esperto. Esse curumim é sabido. Ele está acima. Só que aquele curumim já é um espírito que viveu numa sociedade adiantada. Ele vai levar recursos, ele vai ter ideias que aquele povo não tem ainda. Se encarnar ali vários que precisa levar desenvolvimento para ali, aquela tribo vai se desenvolver rápido. Então é assim, a Terra é uma tribo, vem esses espíritos para cá. Vem esses índios estão reencarnando devagarinho aqui na cidade, né? Muitos já se dizimaram. Então, ainda aí. Esses espíritos de outros orbes, de outros planetas, vêm com o seu conhecimento para cá e ajuda na evolução, no processo evolutivo da humanidade, nos diversos setores, como nós falamos, nos diversos setores, da arte, da filosofia, da ciência, da religião. O comportamento de um Gandhi, olha o comportamento dele. Diferente. É diferente ou não é? É diferente. Um Kardec, como nós já falamos, esses homens geniais que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo rastro luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se quiserem, messias. Se eles não ensinassem aos homens nada além do que estes sabem, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles lhes ensinam, seja na esfera física, na filosófica, são revelações. Olha Jesus. Jesus só falava. Não tinha gravador, não tinha rádio, não tinha televisão, vamos de trás para frente. Não tinha podcast, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Qual é o outro que tem, que a gente está passando aí? O que mais? O Inter? Não tinha Twitter, não tinha celular, não tinha telefone com fio, não tinha celular, não tinha gravador, não tinha nada. Ele só falou. Escreveu uma vez na areia com o dedo. Juntou um grupo de espíritos simples, pescadores, como Pedro,
como João, Tiago, aquele grupo. E trouxe a sua presença, marcou, trouxe o cristianismo, né, que nós chamamos. A sua presença marcou de tal forma o mundo, e lá atrás, hein? Mundo primitivo, lá atrás, o homem não saía, não botava o pé fora da porta sem estar com uma espada na cintura. Porque ele sabia que ia encontrar um problema na rua e ia ter que resolver. Isso era todo dia. A vida era banalizada, certo? Esse espírito veio no seio dessa sociedade violenta, uma sociedade primitiva, vamos dizer, violentíssima. No seio de que era a sociedade romana que dominava a Palestina, e no seio de um sacerdócio extremamente orgulhoso, naquele povo orgulhoso, o povo judeu. Mas eram eles que poderiam receber esse espírito, porque eles tinham a ideia de Deus único. Ele dividiu o mundo antes dele e depois dele. O que ele falou, a gente até hoje repete aqui, analisa, não consegue botar em prática. E ele não gravou, não escreveu nada, só. A Selma chega aqui, a Selma ali da frente, diz assim, me vê de longe e diz assim, ainda está nessa, né? Coisa antiga, né? A Selma, seu Newton, ó. Ela vem pedir dinheiro para o cigarrinho dela. Ó. Ela disse que quer falar comigo. Ele só foi lá, ó, só falando. Olha o gênio, olha a marca do gênio. O Messias, o nosso Jesus, esse Espírito que é nosso guia e modelo. Não precisou de recurso nenhum, o recurso era Ele. Ele era o próprio recurso. Olha a grandiosidade desse Espírito, que chama para ele a responsabilidade. Está aflito, sobrecarregado? Vem a mim, eu estou aqui. Eu vou aliviar suas dores. Mas ele não falou para mim, para você somente. Falou para a humanidade toda. Essa massa de seres imperfeitos que sobrevivem, que pululam sobre a terra, nos dois mundos, o encarnado e o desencarnado. Para os bilhões de espíritos que vivem na terra, Jesus diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu tenho um remédio, vem para mim, vem. Eu não vou comparar o jogador de futebol, porque seria muito esculacho, né? Mas tem aquele jogador que diz: joga a bola aqui que eu sei o que fazer, não é? Manda para mim, manda. Pode mandar. Não tem? É o Pelé, né? Estava difícil, joga para o Pelé, que o negão dá um jeito. Sabia o que fazer. Né? Então Jesus, vinde a mim. Eu sei o que fazer, vem, eu tenho um remédio. O que consola. Tem gente que tem medo de rezar para suicida. Medo de rezar para sofredor? Não, vou rezar para ele não, mas eu vou atrair, como é que eu fico? Já ouviram isso? Não, porque eu vou atrair. Jesus disse: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, vinde a mim. Eu tenho um remédio, eu trago o remédio. Que espírito é esse? É o gênio que veio alavancar o progresso moral da humanidade. É o gênio, é o Messias. Acho que gênio é também uma das qualidades dele. É o Messias que coordenou esse trabalho, que é a doutrina espírita. Ele é o espírito de verdade. Está à frente dessa obra aqui. É isso que a humanidade precisa enxergar. Porque ela só vai ser feliz quando enxergar isso. E parar de fazer guerra. Parar de querer dominar. Ele veio humilde, simples. Ele não tinha posição. José, qual era a profissão de José?
Bruna? Carpinteiro. Carpinteiro. E ele era carpinteiro. Ajudava o pai. Era carpinteiro. Simples. Imagine, a gente fala aqui, imagine, essa palavra é boa. Pilatos, Pôncio Pilatos, o rei, que não veio ali à toa também, se confundiu, se perdeu. Mas Pilatos não ia estar ali à toa, nem Nero, nenhum deles, se perderam. Não era qualquer espírito. Olha, esses não eram qualquer espírito não, hein? Pilatos, Judas, Nero. Espírito muito melhor do que todos nós juntos aqui. Deram uma bobeira lá, deram uma bobeira. Como a gente dá bobeira, a gente esquece o passado. E Jesus aqui, o carpinteiro simples, com uma sandália, com uma roupa sem costura, e o outro todo imponente aqui, com um exército rico, poderoso. Rei e rei. Um de frente para o outro. Jesus sereno olhava para ele. Porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia. Tem uma hora que ele deixa Pilatos no vácuo. Pilatos faz uma pergunta para ele, ele não responde. Aí Pilatos ainda retruca ainda. Você não sabe que eu tenho o poder da vida e da morte sobre você? Se tivesse poder da vida, se você tem esse poder, você não teria esse poder se Deus não tivesse lhe dado. E Jesus nem se preocupa com o que Pilatos vai fazer. Deixa Pilatos entregue ao seu livre arbítrio. Pilatos poderia não ter condenado Jesus? Poderia. Ele disse, eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Mas o mundo falou mais alto, o poder falou mais alto. Quando os sacerdotes ameaçaram, vou levar para César. Hein? Ele, aí vai mexer no meu bolso, no meu poder, não. Manda matar. Nem mandou matar, eu vou lavar as minhas mãos. Foi omisso. Omissão. Volto a dizer, Pilatos não era qualquer espírito, a gente não sabe da história dele, não é. Como Judas não é qualquer espírito. Nós falamos na aula passada. O maior exemplo que Jesus deu de respeito ao livre-arbítrio de cada um de nós, ainda andam dizendo por aí que a gente não tem livre-arbítrio, é a questão da graça, foi de Jesus com Judas Iscariotes. Ele sabia o que Judas iria fazer, deixou livre, deixou. E olha o exemplo de amor, ele não espantou Judas, deixou Judas do lado dele o tempo todo. O tempo todo. Judas era um espírito ruim, perverso, mau? Pode ter certeza. Muito melhor do que todos nós juntos aqui. E pode botar gente aqui junto, que ele era muito superior. Deu uma bobeira. Então a gente não faz ideia desse missionário, a gente tem que falar desse missionário, Jesus. O que vem revelar. Número 8, vamos parar por aqui. Número 7 a gente viu, né? Paramos no 7. Já deu 1 hora de estudos, vocês falam muito, não para de falar, não dá tempo de dar aula. Vamos parar no número 7? Semana que vem a gente continua no número 7. Tá? Number 6, 7. Lembra que eu brinquei? Number 6? Então é o 7 agora. Então no dia 1º de 2 de 22, no número 7. Tá legal? Semana que vem a gente... Vocês estão gostando do estudo? Da Gênesis? Vamos, Adilane, fazer a prece de encerramento. Pedimos a Deus e agradecemos
Agradecemos por essa manhã de estudo. Agradecemos pelo nosso amanhecer. Agradecemos ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha. Agradecemos às irmãs queridas e ao professor José Jorge por auxiliar nosso irmão a passar ao conhecimento para nós. Agradecemos e pedimos ajuda. Em nome do amor que envolve essa casa, pedimos ajuda por todos nós, os trabalhadores. Pedimos ajuda por todos. Pedimos ajuda pelos ouvintes, os que pedem preces, que os espíritos a ajudem, a socorrem nos momentos que pedem. Peço ajuda por toda a casa, aos trabalhadores encarnados e os desencarnados. Peço ajuda por todos que nos assistem, os desencarnados e os encarnados. Peço ajuda a Ti, Jesus, mas acima de tudo a Deus, e encerramos o estudo dessa manhã. Que assim seja.